Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Travares, trazendo para você mais um trechinho do Evangelho, espero que vocês gostem, tá? Então vamos ler. No Evangelho de João, capítulo 18, do item 33 ao item 37, tem assim: Tornou-se, pois, a entrar Pilatos no precatório e chamou a Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus. Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes então Pilatos: Logo, tu és rei? E respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse é o trechinho que a gente vai discutir hoje, gente. Muito bacana. Seguinte, Jesus, está muito claro que Jesus está se referindo à vida futura nesse trechinho do Evangelho. Porque ele está dizendo que o reino dele não é aqui. Aonde que é o reino de Jesus? É do outro lado, é do lado de lá. E ainda Pilatos insiste, né? Mas então você é rei se eu vim aqui simplesmente para dar testemunho das palavras de Deus, né? Se aqui fosse o meu reino, os meus ministros impediriam que os judeus me condenassem. Então ele está deixando bem claro que ele realmente é o governador do nosso planeta. Não tenha dúvida disso. Outra coisa, e que a vida verdadeira é lá. Sem a vida futura, todo o evangelho de Jesus não tem relevância. Todos os ensinamentos de Jesus ficam sem razão, sem lógica. Por que eu vou sofrer nessa vida? Se eu posso ter gozos materiais, se eu posso fazer isso, aquilo, aquele outro, passar por cima dos outros, se só existe essa vida. E quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, é um convite para que a gente pratique os seus ensinamentos. E aí tudo fica mais claro. Essa crença na vida futura é o ponto central da vida de Jesus. Toda a doutrina de Jesus, ela se baseia nessa crença do mundo do lado de lá. Jesus revela para a gente que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus se cumpre. Então todas as dificuldades, quando eu ajo com honestidade, com seriedade, respeitando as pessoas, conforme Jesus convida a gente a praticar, fica muito claro que a justiça de Deus se cumpre, mas aqui não do lado de lá, porque Deus é justo. E diferente da nossa lei carnal. Às vezes eu sou justo, às vezes eu sou honesto, às vezes eu respeito as pessoas e só levo bordoada na vida. A lei dos homens não é tão justa quanto a lei de Deus. Somente quando deixarmos esse mundo é que a gente vai encontrar a lei verdadeira. Antes, Moisés, ele defendia a ideia de um Deus vingativo. Né? Na época de Moisés, os judeus acreditavam, já antes de Moisés acreditavam, que quando a gente tivesse uma boa colheita, a caça era boa, as coisas ocorriam de forma divina, era Deus quem propiciava isso, as pessoas não tinham tantas pragas, não tinha tantas pestes, era Deus, era a providência divina que manifestava para todos nós. E o contrário, quando tinha calamidades, não tinha colheita, não tinha comida para todos, era uma vingança de Deus. E Moisés concordou com isso. Já tinha essa crença dos judeus e Moisés concordou. Por quê? Se ele viesse dizer, como Jesus disse 1800 anos depois, aquelas pessoas eram muito bárbaras, eles não iriam entender a profundidade do que veio Jesus depois trazer o complemento. E aí Jesus veio trazendo que Deus é amor. Deus não é vingança, não é ódio, não castiga. Deus é só o contrário. E os sofrimentos que eu tenho, que eu sofro hoje, serão compensados numa vida futura. Porém, há 2000 anos atrás, Jesus trouxe todo o conhecimento que a gente precisava?
Lógico que não. A gente tem evoluindo a nossa sociedade de lá para cá. Em 1500 nós tivemos o Renascimento. Quantas coisas belas nos foi oferecido. Depois em 1700, 1750 começou-se o Iluminismo, a Revolução Industrial, os grandes filósofos, os grandes cientistas. Quantas coisas maravilhosas o nosso mundo foi evoluindo. Então Jesus também não trouxe tudo naquele momento. Muitas coisas nós estamos agora só descobrindo através da física quântica. Depois de Einstein, depois de Tesla, depois de todas essas pessoas que vieram trazer muitas coisas para a gente, que a gente está conseguindo entender muitas coisas que Jesus disse, mas ele não disse muito claro, porque a gente ainda não tinha olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Tem um cientista, o nome dele é Paul Steinhager, é um nome estranho, ele foi já prêmio Nobel, é um cientista quântico fantástico, tem um livro dele, Endless the Universe. Ele é um cara muito bacana e ele tem conseguido provar com equações matemáticas a dimensão do lado de lá. Verdade? Ou seja, o mundo de Jesus, o reino de Jesus. Porque a física quântica está provando que existe uma outra dimensão. Isso já é fato consumado. E outra coisa, esse Paul Steinhager, ele fala uma coisa muito interessante, que é sério. Que o mundo do lado de lá é o mundo verdadeiro. Ele fala isso através da física quântica. E que aqui é uma reação do mundo de lá. Ou seja, o mundo verdadeiro é lá. Lá existiria independente, a outra dimensão existiria independente da nossa. E a nossa dimensão aqui, onde a gente toca nas coisas, não existiria se não tivesse o lado de lá. Vocês entenderam que aqui é uma reação e lá é o mundo verdadeiro? Um cientista pode ler, ele é vivo ainda hoje, podem procurar ver o livro dele, Endless the Universe, é fantástico. Mudando um pouquinho o foco do nosso evangelho. Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei? Porque Jesus tinha conquistado esse título de rei, o rei dos reis. Durante 2000 anos, ele ainda tem esse título. Ele não pediu, Jesus não pediu para ter esse título. Esse título foi conquistado pelos seus méritos, pela sua posição. Quem ele era? Pelé não pediu para ser o rei do futebol, mas ele conquistou esse título. Michael Jackson não pediu para ser o rei do pop, ele conquistou esse título. Mesma coisa Jesus, que é o rei dos reis. Ele não pediu para ter esse título na época, mas ele era considerado o rei pela sua conquista e ele é o nosso governador. Ficou claro para vocês o tamanho da realeza de Jesus? Somente temos clareza na vida futura se nós tivermos fé. Mas que tipo de fé? A fé inabalável. Se nós tivermos essa fé inabalável, a gente começa a mudar todo o nosso comportamento na vida presente. A gente começa a ver que muitas coisas, como a gente age no dia de hoje, não tem relevância. E aí todos esses valores acabam mudando. Aí às vezes a gente vai sofrer vicissitudes, às vezes as tribulações, esse momento que nós estamos vivendo agora de isolamento social, toda essa agitação que nós estamos vivendo, tá uma tempestade para as outras pessoas, mas você tem fé, a fé é inabalável. Então você vai passar isso só como uma mariolinha, nada te abala. Você vai passar esse momento com sabedoria, paciência, o teu coração vai estar tranquilo. Você consegue entender isso? Se você está agitado, se você está nervoso, se você está aflito, é porque a sua fé não é como você almeja, como ela é realmente. Ela não é uma fé tão forte quanto você achou que tivesse. Então comece a trabalhar dentro de você essa fé. Sabe, sem essa fé inabalável, o homem acaba vivendo a vida somente para o mundo material. O homem acaba sendo como uma criança quando faz birra, quando alguém tira os seus brinquedos. E aí faz aquela birrinha, aquele choro sem valor, irrelevante. E aí, fala para mim, como você tem agido quando você sofre uma perda material? Será que essa perda material não fez te engrandecer espiritualmente? E aí você agradeceu por ter tido aquela perda material?
Portanto, a importância atribuída a esses bens terrenos são inversamente proporcionais à sua fé. Quanto mais relevância eu dou para os bens terrenos, para os bens materiais, menor é a minha fé. Quanto maior a minha fé, menor a relevância minha para os bens materiais, tá? É importante dizer, tá, que eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar. O trabalho dignifica o homem. A evolução tecnológica, a evolução material é necessária. Antigamente, a gente, para ir na casa de um amigo, visitar um parente, os pais, a gente ia de carroça, de cavalo. Hoje nós temos automóveis. A que isso se deve? Ao estudo, à tecnologia, e cada vez os automóveis são mais cheios de tecnologia. Logo nós vamos estar indo de drone, não sei, e a evolução vai ser cada vez maior. Eu sou a favor da ciência, eu sou a favor da tecnologia. Então é muito importante, porque a gente tem que tirar os nossos desconfortos. Antigamente, para poder fazer uma limpeza, a gente fazia de um jeito. Hoje tem produtos que ajudam na limpeza, na limpeza da casa, esse tipo de coisa. Então, Deus não condena os gozos, tá? Ele é a favor de que nós gozemos do nosso trabalho. O suor nosso tem relevância. O que Deus condena é o abuso desses bens materiais, o abuso desses gozos. Isso é problema. Como que eu vou usufruir do gozo, do trabalho que eu tive, extrapolando, muitas vezes ostentando, sendo que tem muitas pessoas passando necessidade neste exato momento da comida? Eu vou me sentir confortável? Não, mas eu trabalhei. Espera aí. E aí, você não pode dividir um pouco? Será que o pouco do seu trabalho, mesmo que a pessoa tenha suas dificuldades, você não consegue dividir um pouquinho do que você tem para poder lá na frente usufruir do reino verdadeiro? Então, gente, só para a gente fechar isso daqui, só para a gente fazer uma conclusão. Se você é cristão de verdade, não deve temer a morte. Não deve temer essas epidemias, pandemias ou qualquer coisa assim. Reflita se você realmente tem fé. Reflita realmente se você acredita na vida futura. Mas se você não acredita, se você tem medo da morte, é porque você sabe que hoje você poderia fazer algo que está inconclusivo. Então você tem medo de morrer, porque você poderia ter feito mais. Se você fizer o que você pode, você não precisa temer a morte. E faça o que você pode fazer hoje, não deixa para amanhã. Tá certo? É esse o meu convite para reflexão desse trechinho maravilhoso da conversa entre Jesus e Pilatos. Só a última perguntinha. Se a conversa era entre Jesus e Pilatos, João estava presente naquele momento? Não estava, né? Como que ele escreveu tudo isso? Como que João conseguiu escrever o que aconteceu numa conversa que estava lá dentro do palácio, Pilatos e Jesus? A gente sabe que João escreveu isso bem depois. O Evangelho foi escrito 50 anos depois da morte de Jesus. Seria que Jesus falou para João e João tinha mediunidade? Será que não? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Obrigado.